Dentre as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, tem uma delas que é bem severa, que é a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Quando ela é aplicada, e aí eu já explico para vocês as formas, o condutor ele vai ter que ficar aquele período sem poder dirigir. Até porque se ele for flagrado dirigindo nesse período, além do cometimento de uma infração, ele pode ter o seu direito de dirigir cassado. Além disso, ele ainda vai precisar passar por um curso de reciclagem e prova no Detran para ter o seu direito de dirigir de volta. Essa penalidade ela pode ocorrer por dois motivos, basicamente. A primeira delas é por somatória de pontos, ou seja, o condutor vai cometendo infrações, e a pontuação decorrente daquelas infrações vai sendo registrada no prontuário desse condutor. Se no período de 12 meses ele alcançar 20, 30 ou 40 pontos no prontuário, conforme o caso, aí ele pode ter o seu direito de dirigir suspenso. Tem um outro vídeo nosso em que eu falo especificamente sobre a suspensão por acúmulo de pontos, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você queira dar uma conferida. Mas a outra forma de se ter habilitação suspensa é pelo cometimento de infrações que prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir, independentemente da quantidade de pontos. Que, por sinal, no caso do cometimento dessas infrações que eu vou mencionar para vocês, não tem registro de pontuação, justamente porque a lei prevê a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Tem autor que, inclusive, chama essas infrações de mandatórias, outros chamam de infrações autossuspensivas, são infrações que prevêem de forma específica a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Então, quais são os casos? Quais são as infrações que, pelo simples fato de eu cometer essas infrações, e só um detalhe, independentemente de você ser condutor profissional ou não, ter o EAR ou não, se você cometer qualquer uma dessas infrações, você pode ter o seu direito de dirigir suspenso. Qualquer condutor pode ter o direito de dirigir suspenso. O EAR na habilitação, ele tem um tratamento diferenciado quando se trata na infração por acúmulo de pontos. Aí é outra coisa, inclusive tem um vídeo específico sobre isso, também deixo o link na descrição. Mas se você cometer qualquer uma dessas infrações que eu vou mencionar agora, pode ter o seu direito de dirigir suspenso. A primeira delas é a infração do artigo 165 do CTB, dirigir o veículo sob influência de álcool. Isso gera suspensão. No caso da infração do artigo 65A, também tem previsão de suspensão, que seria a recusa ao teste de alcoolemia, o teste do etilômetro, também vai gerar suspensão do direito de dirigir. No artigo 170, por dirigir ameaçando o pedestre ou os demais veículos, também é uma infração que prevê suspensão. Artigo 173, por disputa de corrida, que nós conhecemos popularmente como racha, também é uma infração que o cometimento gera suspensão. Artigo 174, por promover na via competição esportiva ou evento organizado não autorizado pela autoridade competente, também dá suspensão. 175, manobra perigosa com deslizamento, arrastamento de pneu, também dá suspensão. No artigo 176, temos a infração relacionada a um sinistro de trânsito, é a pessoa que deixa de prestar socorro, que não toma cuidado ali com o local para preservar os trabalhos ali, para preservar o local para o trabalho da perícia, é a pessoa que não retira o veículo quando solicitado pelo agente, é a pessoa que não presta esclarecimentos, informações ao agente da autoridade de trânsito quando ele chega no local. Enfim, são algumas infrações relacionadas a sinistro de trânsito. O cometimento dessas irregularidades também prevê a suspensão do direito de dirigir, lá no artigo 176 do CTB. Lá no artigo 191 também temos uma previsão de suspensão, que seria forçar a passagem entre veículos que transitam em sentidos ou fluxos opostos, aquele cara que ultrapassa e força a passagem com quem vem em sentido contrário. Considerando o risco, também existe a previsão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Temos ainda o artigo 210, que é o transpor bloqueio viário policial, que também dá suspensão. No artigo 218, por excesso de velocidade, tem 3 infrações, mas somente a do inciso 3 é a que gera suspensão, que é exceder a velocidade máxima permitida para o local em mais de 50%. Aí também tem previsão de suspensão. Temos ainda o artigo 244 do CTB, que em 4 incisos desse artigo nós temos a previsão de suspensão. São infrações relacionadas à moto, né? No inciso 1, 2, 3 e 5. Inciso 1, falta de capacete do condutor. Inciso 2, a falta de capacete do passageiro. No inciso 3, fazendo malabarismo equilibrando-se uma roda, conhecido popularmente como grau. E no inciso 5, que é transportando criança menor de 10 anos de idade ou que nas circunstâncias não tenha condições de cuidar da própria segurança. Em todos esses casos também temos a previsão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Tem o artigo 253A, que é a infração por utilizar o veículo de maneira deliberada para perturbar, interromper ou restringir a livre circulação. Seria aquele pessoal que pega o veículo e bloqueia a via, por exemplo, para fazer um protesto. Então isso também gera a suspensão do direito de dirigir, tanto dos condutores participantes quanto dos organizadores do evento. Isso aí também gera suspensão. E aí uma observação, nós temos outras 2 infrações que prevêem suspensão, mas quando ocorrer a reincidência no cometimento delas no período de 12 meses.
que são as infrações dos artigos 165B e 165C, que são infrações do exame toxicológico, ou seja, o cara deveria fazer o exame, não fez e foi flagrado conduzindo sem ter realizado o exame. Ou fez o exame, deu positivo e ele foi flagrado conduzindo. Então, nessas hipóteses, nós temos as infrações ali, a reincidência delas prevê a suspensão do direito de dirigir. E tem vídeo aqui no canal explicando de maneira detalhada essa questão do exame toxicológico, eu deixo o link também na descrição, caso você queira dar uma conferida, tá bom? Então, em todos esses casos, nós temos previsão de suspensão. Por quanto tempo? Olha, pelo período de 2 a 8 meses, como regra. Salvo nas infrações de alcoolemia, recusa ao teste de alcoolemia ou bloquear a via com o veículo de maneira deliberada. Aqui são 12 meses de suspensão. E vale lembrar que essas penalidades, a suspensão do direito de dirigir, ela não é aplicada automaticamente. Eu cometi a infração, já era, estou suspenso. Não, você tem direito à defesa, recurso em segunda instância, somente se você decidir não se manifestar ou se você fizer a defesa e os recursos e elas não forem aceitos, aí sim é que a penalidade vai ser aplicada. Uma vez suspenso, vai ter que ficar sem dirigir, como eu disse, e fazer curso de reciclagem e prova no Detran. Foi flagrado dirigindo suspenso, multa de R$ 880,41, previsto no inciso 2 do artigo 62 do CTB, e a possibilidade de ter a CNH cassada por 2 anos. Cumpriu a suspensão, mas não fez a reciclagem à prova. Foi flagrado dirigindo, infração gravíssima, previsto no inciso 7 do artigo 62 do CTB. 7 pontos no prontuário e multa de R$ 293,47. O veículo fica retido para regularização. Olha a bronca. Então, todas as hipóteses de suspensão direta, acabei de explicar para vocês. Se você ficou com dúvida, concorda com algo ou discorda de algo, fica à vontade. Vá deixando nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe. Deixou a sua dúvida, a gente tenta te ajudar de alguma forma, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui. Um grande abraço. Até a próxima.